Olá, olá, tudo bem com você? Como você está? Que a bênção do Senhor seja sobre você de uma maneira toda poderosa, toda especial, nesse instante. Olha, presta atenção. Traga uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Nesse instante, você que se encontra aí desanimado, cabisbaixo, achando que tudo acabou, perdendo a esperança nas promessas que Deus te fez, porque já se passou tanto tempo, não é? Que Deus te fez a promessa, já se passaram dias, meses e até ou anos, e Deus não cumpriu a promessa ainda na tua vida. Eu quero deixar para a sua meditação um texto que se encontra no livro de Números, capítulo 23, verso 19, que nos diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Olha, a palavra do Senhor nos diz que Deus não é homem para que minta. E que se ele falou, ele vai cumprir. Na nossa experiência com Deus, não só a minha experiência com Deus, mas eu sei que você também tem muitas experiências com Deus, de muitas promessas que Deus te fez outrora e Ele cumpriu. Deus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, e eternamente será o mesmo. Se Deus te fez uma promessa e ela não se cumpriu, olha, descansa o teu coração. Busca a força em Deus, peça para que Ele renove a tua fé, a tua confiança, a tua esperança, derrame sobre você o espírito de perseverança, de persistência, de paciência, até que a bênção chegue, porque ela chegará até ti. Você está no processo, não é? Processo que antecede a tomada de posse da promessa. Olha, Davi recebeu uma promessa de Deus à sua vida, e a promessa era que ele seria o próximo rei de Israel. Na ocasião, estava o rei Saul, um homem maduro, não é? Experiente na monarquia, experiente na guerra. E Davi, quando a promessa de Deus chega até ele era um adolescente. Naquele momento, seria impossível aquela promessa cumprir-se. O pai dele, entendendo isso, apresentou todos os outros irmãos de Davi, que eram já adultos, soldados, homens experientes, o pai de Jessé e até o próprio Samuel, que foi enviado por Deus para ungir e profetizar, entregar a promessa de Deus sobre a vida de Davi, entendiam que seria para aquele momento. Mas o que Deus tinha era para dias futuros. Deus estava confirmando o que ele tinha na vida de Davi. Eles não entenderam naquele momento. O próprio Davi não se reconhecia naquele momento como o substituto de Saul. De fato, a promessa não era para se cumprir naquele momento. Davi passou por um processo muito grande de perseguição por parte do rei Saul durante 10 anos, aproximadamente, até que, por fim, a promessa de Deus veio a cumprir-se na vida dele. Foram 10 anos de processo. Nesses 10 anos, Deus esteve trabalhando com a estrutura ou na estrutura de Davi, espiritualmente, não é? Esteve tratando mais ainda com Davi, dando estrutura espiritual para ele, não é? Para que quando ele tomasse posse da promessa, ele não viesse abrir mão, não é? Da coisa mais importante na vida do homem, que é intimidade e vida com Deus. Deus esteve durante todo esse processo também trabalhando o emocional de Davi, não é? O aspecto emocional de Davi, a área emocional,
da vida de Davi, a vida psicológica de Davi, o estruturando para que futuramente ele viesse a tomar posse de fato da promessa de Deus e viesse estar à altura daquilo que Deus tinha para realizar através da vida dele, na vida dele e através da vida dele. Então, fez-se necessário, de fato, aquele intervalo de tempo entre a entrega, né, da promessa, ou seja, o momento que Deus usou o profeta para estar dizendo para ele que Deus iria realmente cumprir uma promessa na vida dele, que tinha uma promessa na vida dele. Então, houve um intervalo de tempo entre o tempo que Deus falou, que iria cumprir uma promessa na vida de Davi e o cumprimento da mesma, não é? Então, Deus esteve o tempo todo com Davi. Davi não abriu mão da promessa. Ele entendeu que Deus estava com ele. Ele entendia também que Deus não era homem para que viesse a mentir. Ele sabia quem era também o vaso que Deus usou para entregar-lhe aquela promessa. Era um homem de confiança, um homem temente a Deus, respeitado pela intimidade com Deus, não é? Ele sabia que foi Deus que de fato havia falado através do profeta Samuel. E que se Deus falou, então estava falado. Ele tinha que tão somente esperar o tempo de Deus. E nesse tempo, Davi não deixou de estar na presença do Senhor. Não deixou de buscar intimidade com Deus. Não se afastou da presença de Deus. E isso só colaborou para que a promessa de Deus viesse, de fato, a ser selada na vida de Davi no tempo oportuno. A promessa se cumpriu na vida de Davi. Foi estreito o período, o processo todo foi um processo dificílimo, né? Dificílimo. Mas Davi venceu. Porque Davi, durante todo esse espaço de tempo, ele esteve na presença do Senhor. Ele esteve na presença do Senhor. E não perdeu o foco, que era tomar posse da promessa de Deus, tornando-se o rei de Israel. Então ele continuou na presença do Senhor, não perdeu o foco, não é? Porque ele acreditou. E Deus, por certo, cumpriu o que tinha para cumprir na vida de Davi. Na minha vida, na tua vida, não é diferente. Deus nos faz a promessa, mas tem um tempo, não é, determinado para o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. Quem determina o tempo, quem controla o tempo é Deus, não é? De acordo com a necessidade de cada um, a necessidade da promessa, a necessidade da situação, da circunstância. Então Deus sabe como trabalhar com cada um, não é? Para nos enquadrar naquilo que Ele tem para cumprir nas nossas vidas. Então, tem uns processos que são mais difíceis do que outros, e isso acontece por conta das diferenças das promessas, não é? Tem promessas que não requerem tanto o excesso, né? Um excesso de dificuldade em relação aos processos. Mas tem outras que exigem, aí vai depender do tamanho, né? Do nível da promessa. O importante é que nós saibamos que Deus, Ele promete, Ele vai cumprir. Ele não falha, não é? E que Ele está conosco, vai nos dar condições para que nós possamos suportar todo e qualquer processo para chegar o momento, por fim, da tomada de posse da promessa que Ele tem para realizar nas nossas vidas. Nós não podemos perder o foco. Não perca o foco da promessa que Deus te fez. Não perca o foco. Então, continue acreditando que Deus vai cumprir, sim,
essa promessa que Ele te fez e continue pedindo força, capacitação, condição para que você possa suportar todo o processo até que a promessa de fato venha a ser entregue nas tuas mãos. Mas nós precisamos de fato acreditar. Deus falou, Ele não mente. Deus falou, Ele não mente. Mas nós também devemos estar bem atentos, vigilantes, porque o adversário de nossas almas, ele vai tentar nos fazer acreditar que a promessa não foi Deus que fez. Não é verdade? Ele vai tentar várias vezes, durante o processo, nos fazer acreditar que Deus não fez promessa nenhuma. Que nós estamos enganados, se Ele usou o vaso, que o vaso não foi usado por Deus, se Ele falou para nós mesmo. Ele vai tentar também nos fazer acreditar que nós estávamos enganados, de fato. Nós temos que estar atentos às investidas do adversário, do nosso adversário, né? Atento às investidas do nosso adversário para nós não retardarmos a bênção e o cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Deus não muda. Aguarde, espere, persevere. Quanto maior o processo, maior é a vitória. Essa promessa requer se tratar de Deus. Então descansa. Deus está contigo, vai continuar te dando força, capacitando, te condicionando até o momento propício e oportuno, onde você vai tomar posse do que Deus tem para a tua vida. Vamos falar com Deus nesse instante. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida do teu servo, da tua serva nas tuas mãos. Tu fizestes promessa, Senhor, este vaso, esta pessoa, Senhor, que está na palma das tuas mãos. Então dá força, capacita, dá entendimento, para que ela possa continuar focando essa promessa, porque ela vai se cumprir, em nome de Jesus de Nazaré. Deus te abençoe, descansa o teu coração, não perca a esperança. Você vai tomar posse dessa promessa sim. Fica com Deus.